Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha amiga não quer que eu vá ao casamento dela, depois de ajudar a financiar e organizar tudo, mas minhas reclamações estragaram tudo com ela. Olá, eu estou passando por muita coisa agora. Desculpe se estou apenas despejando tudo aqui. Há um mês, recebi uma ligação da minha melhor amiga de infância, Emma. Fomos para a escola juntas, ela morava a 2 ruas de distância, até o ensino médio. Éramos inseparáveis. Éramos o tipo de amigas que toda a família conhecia. No entanto, a família dela se mudou para outra parte da cidade e nós nos distanciamos um pouco. Continuamos conectadas nas redes sociais e nos reuníamos pelo menos uma vez por ano. Sabe como a vida atrapalha, mas ainda éramos amigas. Não do tipo que falam todo dia, mas do tipo que sabem que estão lá caso algo aconteça. Emma tinha grandes notícias, ela ia se casar. A última vez que nos vimos, há um ano, ela me falou sobre o namorado, mas o casamento não estava nos planos. Então, quando eu ouvi a notícia, fiquei sinceramente feliz por ela. As melhores amigas de infância têm um lugar especial no seu coração. Eu pensei que ela estava me ligando para me convidar, mas não, ela queria que eu fosse parte dos preparativos do casamento. Eu vi isso como uma oportunidade para fortalecer nosso vínculo. Quero dizer, quem não quer ver sua melhor amiga de infância caminhando até o altar? Emma disse que estava sobrecarregada e tinha muitas coisas a fazer, e me pediu para ajudá-la. Eu não hesitei nem por um segundo em ajudar. Me preparei como se essa fosse a única tarefa da minha vida. Estava pronta para ir ver vestidos de noiva, arranjos florais e todas aquelas coisas que fazem parte de um casamento. No começo foi divertido. Ela me consultava sobre os designs e outros planos antes de finalizá-los. Ela me fazia sentir muito especial. Mas depois as coisas começaram a ficar estranhas. Ela começou a me pedir dinheiro emprestado para quase tudo. A primeira vez que isso aconteceu foi quando fomos comprar os sapatos. Ela escolheu uns sapatos de noiva elegantes e na caixa registradora exclamou: "Ah não, fiquei sem dinheiro. Você pode cobrir para mim?" Eu imediatamente fui ajudar sem pensar 2 vezes, pois imaginei que ela me pagaria depois. Passaram 2 ou 3 dias, mas ela não me pagou. Eu pensei que talvez tivesse esquecido, mas que me pagaria quando lembrasse. Depois, ela me pediu para acompanhá-la na prova do vestido. Enquanto estava lá, me pediu para adiantar o dinheiro, dizendo que devolveria tudo assim que recebesse o cheque. Eu aceitei, já que ela estava notando que estava pedindo emprestado. Ela me contou que o pagamento de um cliente estrangeiro estava retido no banco e que assim que o recebesse, ela pagaria todas as dívidas. Um dia, ela me ligou em pânico total. O organizador do casamento estava ameaçando cancelar tudo, a menos que ela pagasse um depósito de $10.000 imediatamente. Ela ainda não havia recebido o cheque do cliente e me implorou para ajudar. Eu duvidei por um segundo, mas a conhecia a vida toda. Além disso, queria acreditar que ela nunca iria se aproveitar de mim. Nossas famílias se conheciam e a situação parecia genuína. Qualquer um poderia estar no lugar dela. Eu sei que se o meu salário estivesse atrasado um mês antes do meu casamento, eu também acabaria pedindo dinheiro emprestado a amigos e familiares. Por que ela não estava pedindo ajuda ao noivo ou aos pais dela? Depois, pensei que talvez eles estivessem pagando por outras coisas das quais eu não sabia, ou talvez ela não quisesse pedir ajuda a eles. Algumas pessoas confiam mais nos amigos do que na família. Emma jurou uma e outra vez que me pagaria assim que recebesse o cheque. Claro, sem problemas, é o casamento dela e eu queria apoiá-la. Mas isso continuou acontecendo. $200 para maquiagem aqui, $300 para um acessório para o cabelo ali, tudo somava rapidamente. Eu também me vi atolada até o pescoço em outras tarefas relacionadas ao casamento. Ela me pediu para ajudá-la a desenhar os convites. Passei horas pesquisando as melhores fontes e modelos. Ela não conseguia decidir o cardápio, então a acompanhei a várias degustações, sempre pagando a conta, com a promessa dela: "Vou te pagar logo. Estou anotando tudo que peço emprestado." Quando ela precisava de transporte para se encontrar com os fornecedores, eu largava o que estava fazendo para levá-la. Até passei uma noite em claro ajudando-a a fazer manualmente as lembrancinhas do casamento, porque ela queria um toque pessoal. Frequentemente me perguntava se ela não tinha outra amiga além de mim para ajudá-la. Eu até perguntei sobre isso e ela me disse: "É difícil encontrar amigas genuínas hoje em dia. As amigas de infância tocam o coração, ninguém pode substituí-las em cada momento." Eu me dizia: isso é o que as amigas fazem uma pela outra. Claro, eu estava exausta, mas me lembrava de nossa amizade de décadas, das nossas festas de pijama, falando sobre nossos amores e desamores, e muito mais. Tínhamos uma história juntas da adolescência, sonhávamos em estar lado a lado em nossos grandes dias, e não havia um dia maior do que o casamento.
Eu sentia que estava ajudando-a a criar um dos dias mais felizes da vida dela, e isso fazia todo o esforço valer a pena. Ah, e falando sobre a dama de honra, quando perguntei quem seria, ela disse que seria sua irmã. Explicou que não podia deixar ninguém mais ser a dama de honra, então aquele lugar estava garantido. Eu me senti um pouco desapontada, mas a irmã dela tem 10 anos a menos e ainda é adolescente, então fazia sentido. Não havia nada que eu pudesse fazer sobre isso e aceitei. Vamos para o dia de hoje. Fomos às compras para um vestido que ela usaria no jantar de família deste fim de semana. Enquanto estávamos lá, ouvi ela falando com o organizador do casamento, dando instruções para colocar um scanner nas portas, para que só os convidados com um código QR pudessem entrar. Ela afirmou: se houver intrusos, não vou pagar pelos pratos extras. Eu fiquei confusa. Código QR? Que código QR? Eu não tinha recebido nenhum convite, nenhum código QR. Até aquele momento, nem sequer tinha pensado que ela não me tivesse enviado um convite. Estava assumindo que eu não precisava de um. Quero dizer, estou com ela o tempo todo. Por que precisaria de um convite oficial? Quando ela saiu do provador, mencionei casualmente: ei, ainda não me mandou o convite, né? Ainda não fui oficialmente convidada. Disse isso rindo, pensando que seria engraçado. A expressão dela congelou por um segundo, antes de ela esboçar um sorriso desconfortável. Ela me olhou diretamente no rosto e disse: ah, sobre isso, o casamento é só para a família, não estou convidando nenhuma amiga. Eu ri achando que ela estava brincando. Mantive a expressão, esperando que ela fosse rir também. Não riu. Fiquei tipo: espera, o quê? Emma repetiu com uma expressão séria: é um casamento super íntimo, sabe? Só família de sangue. Desculpa. Agora eu não estava rindo nada. Eu tinha corrido de um lado para o outro durante semanas, gastado meu dinheiro, e nem sequer estava na lista de convidados. Olhei para ela atonita. Eu tinha me esforçado ao máximo para ajudá-la, desembolsado milhares de dólares e nem valia um convite. Perguntei, um pouco irritada: então, sou boa o suficiente para pagar pelo seu casamento, mas não para estar nele? Ela gaguejou alguma desculpa sobre problemas de orçamento e manter tudo pequeno. Mas eu já estava cansada. Virei de costas para sair antes de falar algo horrível, mas Emma segurou minhas mãos e disse: por que você está reagindo assim? É meu casamento e eu decido quem vai. Eu disse, claro, me soltei e fui embora. Agora, eu gostaria de ter respondido, em vez de guardar tudo e me controlar. Já passou da meia-noite e simplesmente não consigo dormir. Minha mente está reprocessando cada momento das últimas semanas, todas as horas que passei ajudando-a, todo o dinheiro que gastei, todos os desconfortos que ignorei. Minha mente está funcionando a 1000 por hora e não consigo pegar no sono. Eu tenho um trabalho em tempo integral e uma vida. Deixei tudo de lado para estar ao lado dela. Me sinto traída, humilhada e usada. Uma parte de mim quer deixar para lá, afinal, é o casamento dela e é a escolha dela quem convidar. Mas a outra parte de mim não consegue deixar de lado a raiva e a dor. Sempre estive lá para ela, e ela nem sequer teve a cortesia básica de me convidar para o grande dia dela. O que vocês acham? Devo deixar para lá e esperar que ela me devolva o dinheiro ou fazer algo a respeito? Atualização 1. Olá! Para quem se preocupou comigo, aqui vai uma atualização rápida para que saibam que estou melhor. Percebi que se ela não queria que eu estivesse no casamento dela, tudo bem. É a decisão dela e eu não deveria me importar com isso. Ao mesmo tempo, eu não deveria deixar ela me explorar. Estava lutando para decidir se pedia o dinheiro de volta ou se fazia algo extra como vingança, mas esperei meus nervos se acalmarem para tomar uma decisão que não fosse apenas impulsiva. Tive que esperar alguns dias para que isso acontecesse. O incidente que mencionei na minha primeira publicação aconteceu na terça-feira. Esperei alguns dias antes de pedir que ela pagasse as dívidas, o que eu decidi fazer. Chegou quinta-feira e acordei com uma mensagem: por favor, me envie $500, é uma emergência. Eu ri e dormi mais 1 hora. Quando acordei, vi algumas chamadas perdidas dela, talvez como um lembrete para responder às mensagens. Ignorei, mas depois ela ligou de novo. No começo pensei em ignorá-la, mas depois pensei: vamos encarar isso. Atendi a ligação de forma mais normal possível. Comecei dizendo: que bom que você ligou, eu estava prestes a te lembrar de pagar o dinheiro que me deve. Ela murmurou algo sobre o atraso do cheque dela, mas eu a interrompi e disse: são $15.500, você tem os meus dados bancários, né? Ah, e pode fazer isso rápido? Emma ficou em silêncio por um segundo e depois perguntou: você está tentando se vingar de mim por não me convidar para o casamento? Eu não sabia o que dizer. Era verdade que eu estava ofendida, mas não queria admitir isso, então fiquei quieta. Emma reclamou sobre a pressão do casamento e o quão difícil estava sendo lidar com tudo, com o atraso do cheque dela. Eu disse: sinto muito, mas isso não é problema meu. Eu te ajudei quando você precisou e agora quero que me devolva. Emma gritou:
Eu não tenho tempo para isso, eu me caso em uma semana, você pode, por favor, me adiantar $500 imediatamente? Não só ela não estava me devolvendo dinheiro, como ainda me pedia mais. Eu gritei de volta, você não ouviu o que eu disse? Não vou te dar nem um centavo a mais e espero que me devolva o que me deve. Emma minimizou a situação dizendo, relaxa, por que você está sendo tão dramática? Eu vou devolver eventualmente. Eu não consegui conter minha raiva por mais tempo e gritei, sabe o quê? Eu quero meu dinheiro de volta e quero tudo agora. Para minha surpresa, ela riu e disse, não seja uma criança. São apenas alguns milhares, você tem de sobra. Depois ela acrescentou, eu sei que você ganha bem, 10 ou 15 mil não vão fazer diferença na sua conta bancária, você nem vai sentir. Eu fiquei furiosa. Eu disse, você sabia que eu estava bem financeiramente, e foi por isso que se aproveitou de mim. Ela tentou se defender, mas eu desliguei. Estava claro, ela tinha me usado e eu não ia deixar isso passar. Para deixar tudo registrado, eu enviei uma mensagem de voz pedindo dinheiro. Dei 24 horas para ela devolver. Para minha sorte, ela me respondeu com uma mensagem de voz dizendo, eu não tenho tempo para isso, supera, vou pagar quando eu tiver. Bem, ótimo. Reuni os extratos bancários, os detalhes da dívida, o recibo da mensagem de voz dela e decidi processá-la. Nunca imaginei que chegaria a isso, mas ela não me deu outra opção. A intenção dela era clara pelo tom da voz, ela não tinha a intenção de me devolver o dinheiro, e eu não ia deixar isso passar. Tudo que eu queria era que ela me devolvesse meu dinheiro, mas ela brincou com fogo, e agora vai se queimar com a ação judicial. O noivo do meu irmão é advogado e somos bons amigos, então entrei em contato com ele imediatamente e ele começou com os documentos. A notificação legal deve ser entregue amanhã, domingo, no dia do jantar de família dela. Eu não queria estragar o dia, mas se ela fizer isso, também não me importo. Como comecei esse tópico, vou manter todos informados. Atualização 2. Olá, foi um desastre total. A notificação legal foi entregue bem antes do jantar de família dela. Quando digo bem antes, quero dizer que literalmente foi entregue enquanto ela estava tomando vinho com os sogros. Eu paguei extra para que fosse entregue pessoalmente, através do assistente do meu advogado. E o mais interessante, eu acompanhei o assistente para entregar a notificação. Queria ver o quanto ela ficaria devastada ao recebê-la. Ela deve ter pensado que era alguma entrega de última hora, mas não foi surpresa, era a hora de pagar. Literalmente, assim que me viu com um homem de terno segurando um monte de papéis, ela ficou pálida, fechou a porta atrás de si e saiu perguntando o que era tudo aquilo. O assistente entregou os papéis e o rosto dela ficou pálido como um fantasma enquanto ela os lia. Entrou em pânico a ponto de seus pais terem que intervir. Curiosa sobre o que a estava deixando tão alterada, fiquei ali em silêncio. Eles me perguntaram o que estava acontecendo, e eu apontei para os papéis. A mãe dela começou a gritar perguntando por que estavam processando sua filha dias antes do casamento. O pai dela os acalmou e nos levou para fora no alpendre para conversar. O assistente pegou a assinatura e foi embora. O noivo dela também saiu para ver o que estava acontecendo, mas o pai dela controlou a situação, dizendo que eram apenas documentos do banco. Eu disse a verdade, falei que ela me devia dinheiro e não tinha a intenção de devolver. O pai dela ficou incomodado porque entreguei uma notificação legal, chamando isso de pequena mudança. Depois ele descobriu o valor, $15.500, e isso já não era mais pequeno. O homem quase teve um infarto naquele momento. Ele continuava repetindo, você deve $15.000, enquanto Emma murmurava desculpas sobre o cheque atrasado e que isso não era grande coisa. O pai dela gritou dizendo que era um grande problema, não só para ela, mas também para eles. Tentaram me convencer a retirar a ação e esperar até depois do casamento, mas eu deixei claro, 24 horas. Ao perceber o tumulto, alguns tios e tias saíram para ver o que estava acontecendo. Embora seus pais tentassem forçar um sorriso de não está acontecendo nada, eu tenho certeza de que alguns ouviram o suficiente, pois eles se olhavam com as sobrancelhas levantadas. Fiquei surpresa ao perceber que até o jantar de família dela tinha mais de 15 pessoas. Claramente, ela mentiu dizendo que o casamento seria íntimo. Inicialmente éramos só nós 4 discutindo o assunto, mas de alguma forma 2 tias e um tio se juntaram. Um deles perguntou quem eu era, porque ela me devia tanto dinheiro e por que diabos ela não me pagava logo. Eu ainda ouvi alguém sussurrar. Ela usou a amiga para financiar todo esse casamento. Deixe-me dizer, isso não caiu bem com os pais dela. Foi um caos, para dizer o mínimo. Minha intenção era entregar os papéis e sair, mas quando o drama chegou a esse ponto, quem quer perder a oportunidade de assistir tudo de primeira fila com pipoca? Eu podia ver os sogros e o noivo dela observando pela janela, e depois de um tempo, ele saiu furioso e perguntou o que estava acontecendo. Quando lhe explicaram a situação, a reação dele foi interessante.
Ele perguntou diretamente a Emma: por que você não simplesmente convidou ela para o casamento, se ela tem te ajudado tanto? E sabe o que ela respondeu? Não achei que fosse tão importante. Ele não conseguia acreditar. Disse algo como: você não achou que fosse um grande problema convidar quem basicamente financiou metade do nosso casamento? Você está louca? Nesse momento, os pais dela também se envolveram. Eles haviam ajudado com alguns gastos do casamento, e agora começaram a questionar onde havia ido o dinheiro. Foi um caos total. Havia muita tensão no jantar, mas eu não iria me mover dali. Queria saber o que aconteceria. Disse a eles: eu gostaria que vocês se encarregassem disso, mas quero que me devolvam meu dinheiro em 24 horas. A mãe dela me levou para o lado e suplicou: nós te conhecemos desde que você era criança. Não tem nada que você possa fazer para ajudar sua amiga? Por favor, pelo nosso bem, nos dê mais tempo até o fim do casamento. Eu respondi: desculpe, mas não posso deixar que me explorem mais. Então o pai dela disse: você não vai a lugar nenhum, vai também ao casamento. Você é como nossa filha. Ele estava tentando me agradar, mas eu não acreditei. Eu disse: não quero ir a esse casamento, e muito menos sendo convidada só porque tomei ações legais. No final, eu fui embora, porque já não estava acontecendo nada mais e tudo o que faziam era tentar me convencer. Mais tarde, fiquei sabendo que depois que eu saí, os pais dela e o noivo se sentaram com ela e exigiram um detalhamento completo dos gastos do casamento. Acontece que ela estava gastando de forma excessiva como uma louca. Ela havia desperdiçado dinheiro em coisas como arranjos florais personalizados, melhorias no catering e até um quarteto de cordas ao vivo para a cerimônia. Os $10.000 que eu dei, sim, foram diretamente para taxas de emergência do planejador de casamento, que aparentemente não eram emergências reais, mas apenas caprichos dela de última hora. O casamento estava longe de ser pequeno. Ela não me convidou porque não achava que eu era próxima o suficiente ou que isso fosse um grande problema. Ou talvez foi porque ela não queria que eu soubesse que o casamento seria tão grandioso e que eu poderia acabar pedindo de volta o dinheiro que lhe dei. Estava claro que ela não ia ser honesta, então decidi solicitar uma ordem judicial temporária para congelar suas contas até o caso ser resolvido. Na corte, meu advogado sugeriu isso como uma precaução, para que ela não gastasse todo o dinheiro e depois alegasse que não tinha nada para me pagar. Quando ela soube disso, explodiu. Me enviou uma mensagem onde me chamava de todo tipo de coisa, mas nenhuma delas era elogiosa ou me chamava de uma pessoa boa. Ela me acusava de arruinar sua vida. Agora eu entendo porque ela não era tão amigável quanto quando eu lhe emprestava dinheiro. Ela disse que estava com ciúmes porque ela estava se casando enquanto eu continuava solteira. Por outro lado, os pais dela tentaram me manipular emocionalmente dizendo: como você pode fazer isso com sua amiga de infância? E eu respondi: como ela pôde fazer isso comigo, sua amiga de infância? Eles me disseram que eu deveria retirar as acusações. O pai dela até ligou para o meu advogado pedindo um acordo fora do tribunal. Ele insistiu em marcar uma reunião no dia seguinte. Os pais dela a acompanharam, e ela estava furiosa quando me viu. Discutimos sobre tudo, e os pais dela estavam indignados. Eles disseram que ela precisava cortar imediatamente o orçamento do casamento. Emma estava furiosa e protestou, dizendo que era o casamento dos seus sonhos e que não ia abrir mão de nada, mas o pai dela se manteve firme e disse: você não vai arruinar essa família financeiramente por uma festa. Emma perdeu o controle. Gritou que o dia dela estava sendo arruinado e me culpou por tudo, mas seus surtos não ajudaram em nada. No final, ela teve que me devolver até o último centavo que me devia e também pagar uma multa por me assediar. Mais tarde, descobri através do perfil dela no Instagram que o quarteto de cordas foi cancelado. O catering teve a qualidade reduzida e até mesmo a lista de convidados foi diminuída. O melhor de tudo, Emma usou um vestido diferente do que havia comprado inicialmente. Acho que os pais dela pediram que ela devolvesse o caro vestido de noiva de designer e comprasse algo mais acessível. Mas sabe o quê? O universo age de formas misteriosas. O incidente se espalhou entre outros amigos. Embora eu não tenha contado o que aconteceu, quando uma amiga em comum me perguntou, eu contei a verdade. Foi aí que descobri que Emma já havia feito isso antes com outras amigas também. Por isso, ela praticamente não tem amigos. Ela costumava esquecer a carteira quando saía para almoçar ou jantar, prometendo pagar da próxima vez, mas esse dia nunca chegava. Com o tempo, as amigas dela pararam de vê-la. Surpreendentemente, ela nunca tinha feito isso comigo antes. Talvez por isso ela tenha pensado que poderia me enganar dessa vez. Enfim, o casamento estava longe de ser tão grandioso como ela planejou. A lista de convidados foi reduzida a pais e irmãos, o que foi uma boda íntima, como ela dizia. No final, ela não mentiu, mas não porque quisesse. Alguns serviços foram cancelados e a decoração, a comida e tudo mais foram minimalistas. Emma e seus pais tiveram que revirar suas contas bancárias para pagar os fornecedores.
Tenho certeza de que foi difícil para ela ver tantas caras longas no grande dia dela. Não vou mentir, foi satisfatório saber que ela não pôde simplesmente passar por cima de mim sem consequências. Atualização final. Olá! Já passou mais de um ano desde que escrevi algo neste subreddit, mas acredito que o que aconteceu recentemente merece que eu volte, mesmo que seja por última vez. É sobre minha ex-amiga de infância e seu casamento, então espero que você continue a ler para saber o que aconteceu. Para atualizá-los um pouco sobre o que aconteceu com Emma depois do casamento, tenho que contar que ela também teve a sua lua de mel, embora não no lugar paradisíaco que ela imaginava. Quando ainda estava ajudando com a organização, ela sempre falava sobre passar algumas semanas no Havaí, em uma casa com vista para o mar. Se você acha que isso soa caro, é porque realmente era, e provavelmente ela esperava que eu financiasse isso em algum momento. No entanto, com o meu processo, esse plano precisou ser cancelado e ela teve que recorrer ao plano B. Embora, sinceramente, eu não ache que a lua de mel que ela teve fosse sequer o seu segundo plano. Talvez fosse a opção Z, ou quem sabe precisemos criar novas letras para descrever o quão distante ela chegou de seus planos iniciais. Foi tão ruim que ela não postou nenhuma foto no Instagram, mas mesmo assim consegui saber alguns detalhes. Acontece que ela ficou na casa de uma tia em Ohio. E não era uma casa de sonho, era uma casa comum e simples com uma vista sanada. Essa foi a luxuosa lua de mel dela. Pelo menos agora ela tem a chance de, caso se case novamente, conseguir finalmente a festa dos seus sonhos. Porque ela está no meio de um divórcio. Pode-se dizer que o casamento dela durou apenas alguns meses, mas para ser justa, foi muito mais do que eu e muitos dos comentaristas aqui achávamos que duraria. Na minha opinião, não entendo como ela conseguiu se casar em primeiro lugar, pois haviam tantas bandeiras vermelhas para o noivo dela. O mais provável é que o divórcio não tenha a ver diretamente com o comportamento dela ou com o dinheiro, porque do contrário, nunca teriam se casado. Mas como não tenho muitos detalhes, só posso imaginar o que está acontecendo. Poderia sugerir a ela que saíssemos para tomar um café para me contar o que aconteceu, mas me arriscaria a ela pedir dinheiro para pagar o café, e a vontade de saber desaparece nesse momento. Isso é tudo o que posso contar por enquanto. Edição. Descobri que a razão do divórcio foi uma infidelidade, mas foi o marido dela quem foi infiel. Eu teria apostado meus novos $15.000 que teria sido ela, mas essa garota não para de me surpreender. Fiquei surpresa quando ela me usou por dinheiro, e agora me surpreende que ela não tenha sido a infiel, ou pelo menos não a causa direta do divórcio. Apesar disso, como um dado interessante, ele tinha um acordo pré-nupcial. Talvez o meu processo tenha tido algo a ver com isso. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha namorada disse que eu era substituível, mas depois me implorou por perdão quando percebeu que ela não era quem pensava ser. Oi pessoal, eu venho guardando isso por um tempo, mas preciso desabafar. Minha namorada, bem, agora ex-namorada, vamos chamá-la de Britney, e eu estávamos juntos há 2 anos. Ela tem 25, eu tenho 27, sou homem. Quando começamos a namorar, achei que ela era perfeita. Britney é o tipo de garota que chama atenção em qualquer lugar, deslumbrante, super confiante e sempre tinha aquela energia, como se fosse o centro das atenções. Eu me sentia orgulhoso de chamá-la de minha. Cerca de 1 ano atrás, decidimos morar juntos. Bem, tecnicamente, ela se mudou para minha casa, já que eu sou o dono. Britney estava terminando seu curso e trabalhando meio período, então eu era quem pagava todas as contas, aluguel, utilidades, supermercado, até o seguro do carro dela. No começo, eu não me importei. Via isso como um investimento no nosso futuro, achava que estava ajudando ela para que pudesse focar nos estudos e nós construirmos uma vida juntos. Por um tempo, parecia um sonho. Britney era doce, engraçada e cheia de energia. Ela me fazia sentir o cara mais sortudo do mundo. Eu estava trabalhando muitas horas, mas isso não me incomodava. Eu adorava voltar para casa e vê-la, e ela sempre tinha essa maneira de iluminar o ambiente. Bem, no começo, pelo menos. Os primeiros 6 meses morando juntos foram ótimos. Passávamos os finais de semana explorando novos lugares, assistindo a séries e simplesmente aproveitando a companhia um do outro. Mas então, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Britney foi se afastando mais e mais. No começo, não era tão óbvio, eram só pequenas coisas, como ela deixar de esperar por mim para jantar, ou como ela ficava rolando o celular em vez de conversar comigo. Depois ela começou a sair mais.
Dizia que estava encontrando com as amigas, e eu não pensei muito nisso. Afinal, ela tinha o direito de ter sua própria vida, certo? Mas isso começou a se tornar algo constante, fins de semana, noites de semana, tardes aleatórias. Eu chegava em casa do trabalho esperando passar um tempo com ela, só para encontrar a casa vazia. Quando ela voltava, estava sempre no celular ou indo direto para a cama. Nada de como foi o seu dia, nada de abraços, nada. Eu tentei tocar no assunto uma vez. Disse a ela que sentia que não estávamos mais passando tanto tempo juntos, e ela simplesmente dispensou isso com "eu só preciso de um tempo para mim, você está exagerando." Exagerando? Eu estava colocando tanto esforço nesse relacionamento, tentando fazer as coisas darem certo, e, de alguma forma, eu era o culpado por querer me sentir conectado. Isso não parecia certo para mim, mas eu não queria parecer carente ou controlador, então deixei pra lá. As coisas só pioraram. Eu acordava nos sábados e a encontrava já fora de casa. Ela me mandava uma mensagem horas depois dizendo que estava com as meninas ou algo vago assim. Eu parei de pedir detalhes porque, a cada vez que fazia isso, ela parecia agir como se eu estivesse interrogando-a. Então eu fiquei quieto, esperando que fosse apenas uma fase e que as coisas voltassem a ser como antes. Mas, honestamente, estava começando a me afetar. Eu me sentia como um colega de quarto em vez de namorado. Eu estava fazendo tudo para garantir que ela estivesse confortável, pagando todas as contas, me certificando de que ela não se preocupasse com dinheiro, e ela não podia nem se dar ao trabalho de passar um tempo comigo. Não se tratava nem de dinheiro, mas da falta de esforço. Eu me lembro de uma noite em particular. Cheguei em casa depois de um turno de 12 horas, exausto, a casa estava escura, sem sinal de Britney. Mandei uma mensagem perguntando onde ela estava, e ela respondeu uma hora depois dizendo: "Só estou fora, não espere por mim." Foi isso, sem explicação ou desculpas. Eu fiquei sentado no sofá, olhando para a mensagem, e senti um nó no estômago, como se eu estivesse me perguntando: o que eu estava fazendo tudo isso por? Eu tentei me convencer de que ela estava apenas estressada com a escola ou que ela precisava de liberdade, mas, lá no fundo, eu sabia que algo estava errado. Eu comecei a sentir que estava colocando todo o esforço, enquanto ela apenas estava aproveitando. E o pior é que eu amava a Britney. Eu realmente amava. Ela não era apenas uma namorada para mim, era alguém com quem eu via um futuro. Eu queria acreditar que estávamos construindo algo juntos, mas, quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que parecia que eu estava sendo o único a construir. Ela só estava sentada à margem, aproveitando os benefícios. Eu comecei a questionar tudo. Será que eu estava sendo bom demais? Será que eu estava permitindo o comportamento dela, fazendo demais? Eu não queria me sentir assim, mas não conseguia evitar. Cada vez que voltava para uma casa vazia ou encontrava uma namorada distraída, parecia um tapa na cara, como se eu estivesse dando tudo a ela e, em troca, recebendo o mínimo. Falei com alguns amigos sobre isso, e eles me disseram que eu precisava estabelecer limites. Um deles até brincou que eu era basicamente o sugar daddy dela, sem o açúcar. Eu ri disso na hora, mas doeu porque parecia verdade. Eu não queria acreditar que a Britney estava só me usando, mas os sinais estavam começando a se acumular. Nesse ponto, eu sabia que precisava ter uma conversa séria com ela. Eu queria entender se ainda estávamos na mesma página ou se eu estava apenas me iludindo. Eu disse para mim mesmo que ia tocar no assunto na próxima vez que tivéssemos um momento tranquilo juntos, se algum dia tivermos novamente. Naquela noite, eu me perguntei se a Britney era realmente a pessoa que eu achava que ela fosse, ou se eu simplesmente tinha sido cegado pelo quanto eu queria que ela fosse. Essa pergunta ficou na minha cabeça nos dias seguintes. Eu estava tão envolvido tentando descobrir como abordar isso sem parecer que estava acusando-a de algo. Eu não queria parecer inseguro ou controlador, só queria respostas. Mas Britney me antecipou de uma forma péssima. Uma noite, ela realmente ficou em casa. Eu pensei, finalmente, talvez possamos ter uma noite normal juntos. Pedimos comida, nos sentamos no sofá e começamos a conversar sobre coisas aleatórias. Foi bom, como nos velhos tempos, e por um segundo, eu pensei que talvez as coisas estivessem melhorando. Em algum ponto, a conversa mudou para relacionamentos e lealdade. Eu nem lembro como chegamos lá. Mas eu mencionei o quanto era importante para mim sentir que estávamos no mesmo time.
Britney deu uma risada e me olhou com uma expressão, como se eu tivesse acabado de dizer algo bobo. Então ela me soltou, sabe, você é bem substituível. Tem um monte de caras que adorariam ficar comigo. Eu juro que achei que tinha ouvido errado no começo. Eu literalmente pisquei e perguntei, o quê? E ela repetiu, dessa vez com um sorriso de canto, como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Não fique tão sério, ela acrescentou, você sabe que estou brincando. Mas não parecia uma brincadeira. Nem de longe. Eu apenas fiquei olhando para ela por um momento, tentando entender se ela percebia o quão errado era isso. Mas ela não percebeu. Ela só continuou rolando o celular, como se não tivesse acabado de destruir o que restava da minha confiança nesse relacionamento. Eu não queria explodir, então fiquei calmo e perguntei, é assim que você realmente se sente? Ela revirou os olhos e disse, ai meu Deus, você está sendo tão dramático. Claro que não. Mas tipo, é verdade. Os caras sempre tentam ficar comigo. Não é minha culpa que você não saiba lidar com isso. Eu fiquei chocado. Não só ela insistiu naquilo, como fez parecer que eu é que era o problema por estar chateado com isso. E o pior de tudo, ela nem pediu desculpas. Apenas agiu como se não fosse nada demais, como se eu estivesse exagerando. O resto da noite foi constrangedor. Eu não falei muito, e ela também não. Foi para a cama mais cedo, provavelmente irritada por eu não estar rindo junto com ela. Eu fiquei sentado no sofá, revivendo tudo na minha cabeça. Não conseguia tirar a sensação de que ela realmente acreditava no que tinha dito. Que eu era apenas mais um cara na longa lista de opções dela. No dia seguinte, tentei agir normalmente. Queria ver se ela iria tocar no assunto, talvez pedir desculpas ou pelo menos reconhecer o que aconteceu. Mas não, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Até me deu um beijo na bochecha antes de sair para encontrar as amigas, como se nada tivesse mudado. Foi aí que eu realmente percebi. Ela não se importava nem um pouco. Ela não se importava com como suas palavras me faziam sentir e definitivamente não se importava com o quão unilateral tudo tinha se tornado. Eu estava apenas ali, conveniente, substituível. Comecei a notar outras coisas depois disso. Pequenos comentários que ela fazia sobre como os outros caras olhavam para ela ou como suas amigas brincavam dizendo que ela era mais gata no nosso relacionamento. Antes, eu sempre deixava passar, mas agora parecia diferente. Parecia que ela estava me testando, vendo até onde eu deixaria as coisas passarem. O fato é que eu nunca me vi como o tipo ciumento. Sempre acreditei que, se você confia no seu parceiro, não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Mas isso não se tratava de confiança. Era sobre respeito, e Britney não me respeitava. Ponto final. Nos dias seguintes, comecei a me afastar. Parei de mandar mensagens para ela durante o dia só para saber como ela estava. Parei de perguntar como estavam as aulas dela ou se ela precisava de algo. Eu pensei, por que me preocupar? Se ela achava que eu era tão substituível, qual o sentido de colocar todo esse esforço? Mas, ao mesmo tempo, eu ainda não estava pronto para terminar as coisas. Continuei dizendo a mim mesmo que talvez eu estivesse interpretando tudo errado. Talvez ela realmente estivesse brincando e eu estava exagerando. Afinal, 2 anos não são pouco tempo para jogar tudo fora por um comentário, certo? Eu tentei me convencer disso, mas no fundo eu sabia que não era apenas um comentário. Era tudo, distância, sentimento de direito, a falta de esforço. Aquilo foi apenas a cereja em cima de um bolo que estava podre há meses. Uma noite, eu estava sentado na sala de estar, rolando o celular, quando Britney entrou. Ela mal olhou para mim antes de ir direto para o quarto. Eu chamei, ei, você tem 1 minuto? Quero conversar. Ela bufou como se eu tivesse pedido para ela mover uma montanha. O que? Ela disse. Eu hesitei por um segundo, tentando encontrar as palavras certas. Você ainda quer estar nesse relacionamento? Eu perguntei. Ela me olhou como se eu tivesse crescido uma segunda cabeça. Que tipo de pergunta é essa? Claro que quero. Por que não? Eu queria dizer, por que você acha que eu sou descartável, mas, em vez disso, apenas acenei com a cabeça e disse, não sei, sinto que não estamos mais na mesma página. Ela suspirou e revirou os olhos. Você está exagerando de novo.
Não podemos fazer isso agora? Estou cansada. E foi isso. Ela nem se importou o suficiente para ter a conversa. Eu a vi caminhar para o quarto e fechar a porta, e então percebi que não podia continuar fazendo isso. Algo tinha que mudar, e logo. Por que eu não podia continuar fingindo que estava tudo bem, quando claramente não estava? Mas antes que eu pudesse sequer pensar em como lidar com Britney, a vida decidiu lidar com Mifer. Alguns dias depois da nossa conversa rasa, recebi uma ligação de uma das amigas dela. Vamos chamá-la de Melissa agora. Melissa e Britney eram próximas, não as melhores amigas, mas definitivamente unidas o suficiente para que a ligação dela de forma tão abrupta fosse inesperada. Eu quase não atendi, porque, sejamos honestos. O que a Melissa poderia ter para me dizer? Mesmo assim, atendi. Oi, o que aconteceu? Perguntei, tentando soar casual, mesmo que meu estômago já estivesse virado de nervoso. Melissa não perdeu tempo. Escuta, eu não sei se deveria estar te contando isso, mas sinto que você merece saber, começou ela. Foi aí que eu soube que essa não seria uma conversa amigável. Me preparei enquanto ela continuava, a Britney tem se encontrado com outras pessoas. Não é só uma pessoa, são vários caras, e isso já está acontecendo há um tempo. Por uns bons 10 segundos, eu fiquei ali, em silêncio, paralisado, segurando o celular como se fosse a única coisa que me mantinha em pé. Você tem certeza? Finalmente consegui perguntar. Melissa suspirou. Tenho certeza. Eu não queria me meter, mas a gente brigou outro dia, e algumas coisas vieram à tona. Ela tem se gabado disso como se não fosse nada demais. Ela até te chamou de plano B. Plano B? Eu tinha colocado tudo de mim nesse relacionamento, e para Britney, eu era apenas a rede de segurança, alguém para recorrer enquanto ela fazia o que bem entendesse. Por que você está me contando isso agora? Perguntei, não acusando, mas genuinamente curioso. Melissa hesitou por um momento. Sinceramente, porque acho que é errado. Você é um cara legal, e não merece ser tratado assim. Eu gostaria que alguém me contasse se estivesse no seu lugar. Mas agora eu entendo como as garotas agem quando tem uma briga. Juntas, Melissa e Britney sempre tiveram um histórico conturbado. Mesmo quando fingiam ser amigas, Melissa parecia sempre disposta a criticar Britney pelas costas. Não era difícil imaginar que ela teria a oportunidade de derrubá-la. Havia uma chance de que ela estivesse exagerando ou até mentindo, só para ver a Britney cair. Ainda assim, o timing disso me deixava inquieto. Britney já estava mandando sinais vermelhos há meses, e isso parecia ser a peça que faltava para juntar tudo. Eu não podia simplesmente ignorar isso. Precisava descobrir a verdade por conta própria. Nos dias seguintes, comecei a juntar as peças sem ser óbvio. Eu sabia que confrontar Britney sem provas sólidas não iria me levar a nada. Ela ia negar tudo ou dar uma volta para me fazer de vilão. Então decidi usar os padrões e hábitos dela contra ela mesma. Uma coisa sobre a Britney é que ela era uma pessoa de rotina, especialmente quando se tratava de sair à noite. Ela sempre dizia que ia sair com as amigas, mas nunca dava detalhes, sem especificar para onde iria ou quem ela veria. Então, na próxima vez que ela disse que ia sair, eu perguntei de forma casual qual amiga ela ia encontrar. Ah, só a Ashley, ela respondeu rapidamente, mal olhando para mim enquanto pegava a chave. Esperei cerca de 1 hora e então liguei para Ashley. Não para acusar ou insinuar nada, só para manter a calma. Oi, Ashley, eu disse, mantendo o tom amigável, a Britney disse que ia sair com você hoje à noite. Parece que o celular dela morreu e não consigo falar com ela. Só queria saber a que horas ela vai voltar. Ashley hesitou, houve uma longa pausa e então ela respondeu, ela não está comigo hoje à noite. Não vejo ela há um tempo. Na verdade, sua voz soava genuinamente confusa. Essa foi minha primeira confirmação. Não reagi no telefone. Sem problemas, eu disse casualmente, tentando não deixar rastros. Talvez eu tenha entendido errado. Obrigado assim mesmo. Desliguei e comecei a pensar. Se ela não estava com a Ashley, com quem estava? E, mais importante, onde ela estava? Foi quando me lembrei de que Britney tinha um lugar favorito para se encontrar, um bar-café tranquilo de que ela adorava. Ela nunca mais mencionara esse lugar.
Quando começamos a namorar, era o tipo de lugar onde as pessoas iam para conversar em paz, não para sair à noite. Ela não mencionava mais isso há meses, mas eu tinha um pressentimento de que ainda fazia parte da rotina dela. Então fui até lá, estacionando algumas quadras de distância para que ela não visse meu carro. Meu coração estava acelerado, embora eu tentasse manter os pensamentos sob controle. Era só uma intuição, eu me disse, uma forma de eliminar possibilidades, ou pelo menos, era o que eu esperava. Quando me aproximei do bar-café, uma parte de mim ainda estava segurando a esperança de que talvez Melissa tivesse exagerado, que talvez Britney não fosse capaz de o que eu estava prestes a descobrir. Mas lá estava ela. Sentada à mesa, perto da janela, mas não sozinha. Meu estômago virou. Ela estava rindo e se inclinando para perto de um cara que eu nunca tinha visto antes. A forma como seus olhos brilharam, a maneira casual como ela tocou o braço dele, o modo como ele se inclinou em direção a ela, era tudo muito íntimo. Eles não eram apenas amigos. Eu pude sentir o peso da traição se instalar no meu peito, pesado e frio. Tudo que eu tentei ignorar, tudo que tentei racionalizar, de repente se tornou impossível de negar. Eu não entrei de cabeça quente ou causei um escândalo, embora quisesse. Mas me mantive calmo, mesmo com as mãos tremendo, enquanto puxava meu celular. Tirei uma foto da calçada, só o suficiente para documentar o que eu precisava, sem chamar atenção. Quando tirei a foto, tudo o que eu senti era raiva, humilhação e um certo senso de validação. Todas aquelas dúvidas que eu vinha suprimindo, todas aquelas bandeiras vermelhas que tentei explicar, estavam bem ali, na minha frente, me encarando através do vidro. Ela me enganou, de forma simples e clara. O pior de tudo foi que ela assumiu que eu era cego demais ou confiava demais para perceber. Mas a verdade estava ali, e eu não iria deixar ela sair impune. Na manhã seguinte, acordei com uma estranha sensação de clareza. Eu nem estava mais bravo, não no começo. Eu só estava cansado. Não havia mais como salvar aquilo, não havia mais como consertar o que estava quebrado. Britney fez suas escolhas, agora era minha vez de fazer as minhas, para mostrar a ela qual de nós era realmente substituível. Não perdi tempo. No momento em que decidi que estava terminado, comecei a agir. Primeiro, cancelei o pagamento automático do seguro do carro dela. Ela havia contado comigo para cuidar disso por meses, mas esse barco já havia zarpa. Se ela queria o luxo de andar pela cidade, que fosse descobrir como pagar por isso sozinha. Depois, abri a geladeira. Estava cheia dos lanches que ela adorava, iogurtes especiais, suas bebidas favoritas, o queijo gourmet que ela insistia em comprar, mas nunca terminava. Tudo aquilo foi embora. Eu não ia continuar agradando alguém que estava rindo nas minhas costas enquanto se aproveitava do conforto que eu oferecia. Em seguida, disse diretamente a ela que começaria a pagar sua parte nas contas. Água, luz, internet, tudo. Eu não estava mais mantendo um programa de carona gratuita. Ela me olhou tão confusa quando toquei no assunto, mas me mantive calmo. Você é adulta, eu disse. Está na hora de começar a agir como tal. Isso não era sobre ser mesquinho, era sobre estabelecer um limite. Eu não ia ser mais a rede de segurança dela, e queria que ela sentisse isso. Se ela tinha me tratado como seu plano B o tempo todo, agora era a vez dela levar um choque de realidade. Quando Britney percebeu as mudanças, não perdeu tempo em me confrontar. Ela entrou na sala de estar numa noite, segurando uma carta da seguradora dela. Por que o seguro não passou esse mês? Ela gritou, balançando o papel como se fosse uma declaração de guerra. Eu mal levantei os olhos da minha cadeira. Por que eu não estou pagando mais por isso? Disse simplesmente. Seus olhos estreitaram, e seu tom ficou mais afiado. O que isso quer dizer? Significa que você é adulta, Britney. Você pode se virar, eu respondi, minha voz firme e fria. Eu queria que ela sentisse o peso de suas próprias ações, sem que eu precisasse explicar tudo. Ela não tinha terminado, claro. Qual é o seu problema ultimamente? Ela respondeu, sua voz subindo. Você está agindo estranho, e agora isso. Você está tentando me punir por alguma coisa? Não consegui evitar dar uma risada curta, amarga. A ironia da acusação dela era quase cômica. Punir você, eu disse, trancando os olhos com ela. Você tem corrido por aí nas minhas costas, enquanto eu segurava tudo por aqui.
Você realmente acha que eu não ia descobrir? A cor desapareceu de seu rosto. Por um momento, ela parecia que poderia negar, mas então ela se endireitou, cruzando os braços defensivamente. Quem te contou isso? Ela perguntou, seu tom agudo, mas traindo um toque de pânico. Me recostei na cadeira, mantendo minha voz calma. Ninguém me contou. Eu vi você. Tirando o celular do bolso, abri a foto que eu tinha tirado no café. Lá estava ela, sentada com um cara, rindo, como se fossem o casal mais feliz do mundo. Reconhece isso? Perguntei, meu tom cortando o silêncio como uma faca. Não dei a chance para ela inventar uma mentira. Então me diga, Britney, continuei, minha voz implacável, quantos outros caras que estavam te paquerando você está namorando agora? Porque claramente você seguiu em frente, enquanto ainda vive sob o meu teto. Sua defensiva rapidamente se transformou em raiva. Você não entende, eu mereço atenção. Você tem estado tão ocupado com o trabalho que eu senti que nem estava mais em um relacionamento, ela disse. Eu me levantei, meus olhos se estreitando enquanto olhava para ela. Você cometeu um erro, Britney, eu disse. Você me deu por garantido. Você achou que eu ficaria, não importa o quanto você me desrespeitasse. Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara, eu não sou sua rede de segurança. Você perdeu isso no momento em que decidiu que eu era substituível. Ela me olhou com raiva, sua voz subindo enquanto ela gritou. Você está sendo dramático, toda garota é paquerada, isso não significa nada. Talvez se você tivesse prestado mais atenção em mim, eu não teria sentido a necessidade de sair tanto. As palavras dela foram como gasolina em um fogo. Não coloque isso em mim, eu disse friamente. Você teve uma escolha. Você poderia ter conversado comigo, mas ao invés disso, decidiu me trair. Isso é com você, não comigo. O rosto de Britney se contorceu, mas eu não dei folga. Você queria saber qual é o meu problema? É você, Britney. E agora acabou. Ela começou a falar, mas eu a interrompi. Chega de conversa. Junte suas coisas e encontre outro lugar para ficar. Isso não é mais sua casa. As palavras pairaram no ar por um momento, e eu pude ver as engrenagens girando na cabeça dela. Ela estava tentando entender como girar isso, como manipular a situação a seu favor, mas pela primeira vez, eu não estava dando a ela a chance. Você não pode simplesmente me expulsar. Britney gritou, sua voz tremendo enquanto as lágrimas corriam pelo seu rosto. Eu não tenho para onde ir. Por favor, não faça isso, eu vou consertar as coisas, eu prometo. Eu travei o olhar com ela enquanto ela estava ali, tremendo. Britney, eu disse, minha voz firme. Eu trabalhei duro para construir uma vida estável para nós dois, mas no final, você não merece isso. Lembra o que você disse? Que tinha um monte de caras que adorariam ficar com você. Então talvez seja a hora de você encontrar um deles, porque eu já terminei. As lágrimas dela se transformaram em soluços enquanto ela caía de joelhos. Eu não quis dizer isso, ela lamentou, se agarrando ao peito. Eu não estava pensando, eu estava só brincando. Por favor, não me jogue para fora, eu vou mudar, eu farei qualquer coisa. Eu balancei a cabeça, minha voz inabalável. Você fez suas escolhas, Britney. Você me desrespeitou, mentiu para mim e me tratou como uma opção. Agora você está lidando com as consequências disso. Não é mais meu trabalho te salvar. Por um momento, vi a desesperança dela se transformar em raiva. Você vai se arrepender disso, ela cuspiu, se erguendo com dificuldade. Você vai se arrepender de perder uma garota como eu. Nunca vai encontrar alguém melhor. Não pude evitar. Eu dei uma risada curta e cortante que a fez estremecer. Melhor que você, Britney? Você é substituível. Você provou isso. Adeus. Ela ficou ali, paralisada, com a boca abrindo e fechando, como se quisesse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. Finalmente, ela pegou suas coisas e saiu, batendo a porta atrás dela. Quando o silêncio se instalou na casa, eu não senti arrependimento, nem dúvida, só alívio. Eu não ia deixar a culpa ou a arrogância dela me prenderem mais. Nos dias seguintes, senti uma mistura estranha de emoções. Como pude deixar chegar tão longe? Como não vi os sinais antes? Mas, claro, Britney não iria deixar as coisas terminarem quietamente. Dentro de dias,
Comecei a ouvir de amigos em comum. Aparentemente, ela estava dizendo para todo mundo que eu era controlador e emocionalmente abusivo. Ela alegava que eu a expulsei sem motivo e que eu nunca deixava ela ter liberdade. Eu não podia acreditar. Ela estava reescrevendo todo o relacionamento, fazendo-se de vítima enquanto me pintava como um monstro. No começo, isso me irritou. Eu queria me defender, esclarecer a situação, mas então percebi algo. As pessoas que realmente me conheciam não acreditariam nas mentiras dela. Elas tinham visto quanto eu fiz por ela e como nosso relacionamento tinha se tornado unilateral. Qualquer um que acreditasse nela não era alguém que eu precisaria em minha vida de qualquer maneira. Algumas semanas depois, encontrei um amigo em comum em uma cafeteria, que trouxe algumas notícias sobre Britney. Aparentemente, ela tinha seguido em frente e começado a namorar um cara rico. No começo, eu apenas dei de ombros. Não era mais da minha conta. Mas então o amigo deu um sorriso irônico e acrescentou: bem, não durou nem 2 semanas. Acontece que ele a dispensou assim que soube que ela estava morando com você, de graça, e você estava pagando a mensalidade dela. Acho que ele não ficou muito animado em ser o próximo caixa eletrônico dela. Eu não pude evitar dar uma risada. Clássica Britney, sempre procurando uma melhoria, achando que é insubstituível. Honestamente, eu não senti pena dela. Ela fez suas escolhas e agora estava lidando com as consequências. Agora, a única coisa em minha mente era esperar que ela não tentasse voltar, trazendo mais problemas para minha vida. Obrigado por lerem, pessoal. Se acontecer algo novo, eu aviso. Mas por enquanto, estou feliz em deixar esse capítulo para trás. Para frente e para cima. Atualização final. Olá! Ei pessoal, pensei em dar uma atualização sobre como as coisas têm sido desde que a Britney foi embora. Aqui está a verdade, Britney nunca percebeu, ela achava que era o prêmio, mas não era. Um mês depois que ela saiu, comecei a ver outra pessoa. Alguém que realmente me tratava com respeito e bondade. Vamos chamá-la de Raquel. Raquel era tudo que Britney não era, solidária, atenciosa e verdadeira. Ela não só tirava de mim, ela realmente se importava em retribuir ao relacionamento. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti valorizado. A palavra se espalhou rápido e não demorou muito para Britney descobrir. Não sei exatamente como ela descobriu, talvez por um amigo em comum, talvez pelas redes sociais, mas quando soube, perdeu o controle. De acordo com algumas pessoas que ambos conhecíamos, ela estava completamente arrasada. De repente, a realidade de que eu havia seguido em frente enquanto ninguém queria ela não estava lidando bem com isso. No começo, ela tentou coisas sutis, depois que aquele cara a dispensou. Enviava mensagens aleatórias pedindo para conversar e até aparecia em lugares onde sabia que eu poderia estar. Eu ignorei tudo. Eu já tinha superado ela e Raquel merecia toda a minha atenção. Mas então Britney decidiu escalar as coisas da maneira mais dramática possível. Tudo começou numa noite, quando ouvi gritos do lado de fora da minha casa. A princípio, achei que fosse apenas barulho da rua, mas então reconheci a voz da Britney. Caminhei até a porta, a abri, e lá estava ela, de pé na varanda com 4 amigas. Elas estavam todas se juntando contra mim, como se eu fosse um criminoso. As vozes delas estavam altas e a energia delas era caótica. Você é inacreditável, gritou uma das amigas dela, apontando para mim como se eu estivesse sendo julgado. Você acha que pode simplesmente jogá-la para o lado como se fosse nada? Você é insensível. Britney acrescentou, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela parecia genuinamente transtornada, mas eu não estava caindo nessa. Depois de tudo que passamos, você simplesmente terminou comigo assim, de repente. Eu me apoiei na moldura da porta, cruzando os braços, calmo e controlado, immovível. O que você quer, Britney? Perguntei, mantendo meu tom firme e ignorando os comentários lançados pelo séquito dela. A voz dela quebrou enquanto ela falava. Eu vim aqui para te contar algo importante, mas você nem sequer fala comigo, você só bateu a porta na minha cara, em nós. As amigas dela acenaram com a cabeça, dando apoio moral, como se fossem suas coristas. Uma delas entrou na conversa. Você nem sabe o que ela tem passado. Ela merece algo melhor do que isso. Você terminou? Eu perguntei, minha voz firme, mantendo os olhos fixos em Britney.
Porque eu não estou interessado em drama. Se você tem algo a dizer, diga logo. O lábio de Britney tremeu enquanto ela olhava para as amigas em busca de apoio, depois olhou de volta para mim e finalmente soltou: eu estou grávida, é seu. A varanda ficou em silêncio. As amigas dela me encaravam, claramente esperando alguma reação grande, mas eu não me mexi. Eu apenas fiquei ali, observando ela, calma e controlada. É mesmo, eu disse, finalmente levantando uma sobrancelha. E você veio aqui com sua turma de apoio para me contar isso? Ela fungou. Eu não sabia como te contar, ela disse. Eu estava com medo e não sei o que fazer. Certo, eu disse, acenando lentamente. Vamos cortar o drama. Se você está grávida, não vai ter problema em provar isso. Me mostre um teste, um atestado médico, qualquer coisa. As amigas dela trocaram olhares nervosos antes que uma delas entrasse na conversa. Ela acabou de descobrir. Não teve tempo de ir ao médico ainda. Você é tão estúpido. Eu voltei o olhar para Britney. Isso é verdade? Perguntei, mantendo minha voz firme. Porque se for, vamos resolver isso da maneira certa. Mas se não for verdade e você estiver mentindo para mim, essa conversa acaba agora. Por um segundo, o rosto dela se contorceu com pânico antes de tentar disfarçar. Por que você não pode confiar em mim? Ela perguntou, sua voz subindo. Depois de tudo que passamos, por que eu mentiria sobre algo assim? Eu não confio em você, eu respondi, minha voz fria, mas firme. Por que você me deu todo o motivo para não confiar? Então, prove isso. Se você está falando a verdade, vamos lidar com isso, mas eu não vou perder meu tempo com palavras vazias. As amigas dela começaram a gritar novamente, jogando insultos, mas eu ignorei. Meus olhos ficaram fixos em Britney, e não demorou muito para ela olhar para o lado. Aquela fração de segundo de hesitação me disse tudo o que eu precisava saber. O grupo finalmente se afastou, praguejando e me xingando, chamando-me de tudo o que podiam pensar. A performance de Britney, embora convincente no começo, desmoronou. Eu não deixei isso me afetar, mas seria mentira se eu dissesse que não fiquei desconfortável. E se tivesse alguma verdade nisso? Alguns dias depois, a verdade apareceu. Melissa, a mesma pessoa que havia me avisado sobre o comportamento de Britney, entrou em contato novamente. Ela parecia estar acompanhando o caos do nosso término. Ela me garantiu que Britney não estava grávida e que tinha inventado tudo. Britney estava em um espiral desde que soubera que eu havia seguido em frente, e a falsa gravidez foi a última tentativa dela de me prender de volta. Honestamente, não foi surpreendente, só nojento. Eu bloqueei Britney em tudo imediatamente. Quaisquer mentiras que ela estivesse espalhando ou planos que tivesse, não eram mais o meu problema. Enquanto isso, continuei em frente com Raquel, alguém que realmente me valorizava. Britney achava que era insubstituível, mas foi ela quem foi facilmente substituída. Quanto a ela, estava surfando no sofá e havia abandonado a faculdade depois que seus pais se recusaram a apoiá-la. Eu não me importava de qualquer maneira. Ela teve o que mereceu por ter dado tudo como garantido. E sim, isso é tudo para mim agora. Obrigado a todos pelo apoio e pelos comentários, pessoal. Significou muito para mim. Cuide-se. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.